A resenha, a história, o bate-papo que gera informação. Começa agora, Papo do Timaço. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Papo do Timaço, mais uma edição do nosso programa para trazer, claro, muito esporte, que esse é o nosso propósito aqui do Papo do Timaço. Enio Bis comigo mais uma vez para trazer um conteúdo diferente hoje aqui no nosso programa. Tudo bem, Enio? Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa noite, Rafael. Boa noite para quem nos acompanha no Spotify, no YouTube, aqui na Rádio Sou Maior. Mais um podcast Papo do Timaço. E hoje o papo, sabe aquele negócio do Criciúma Esporte Clube? Não é só de Criciúma. Ah, sim. O Criciúma é da região e o Criciúma é do mundo também. O nosso papo hoje... E o Criciúma fica também. E o Criciúma fica. O Tigre fica. Ah, vai ficar. E o nosso papo hoje é exatamente para evidenciar isso. O Criciúma fora Criciúma. O amor, a paixão do torcedor do Criciúma fora a cidade. E também fora o país, porque tem consulado fora do Brasil. Você sabia disso? Sabia. Se não sabia. Para quem não sabe, nós vamos falar sobre isso com o diretor consular do Criciúma Esporte Clube, Sandro Zanata. Seja bem-vindo, Sandro. Tudo bem? Bom dia, Enio, tudo bem? Bom dia, Rafa. Satisfação em estar aqui conversando com os amigos, né? Obrigado pelo convite. E vamos destrinchar um pouco mais do projeto Consulados, proliferar as informações, né? Tô aqui recebendo aqui mensagem dos nossos torcedores o tempo inteiro. Hoje dia de jogo, né? Então o celular não para, sempre atendendo a todos com respeito, com educação, né? De acordo com o que eu acho que o Criciúma merece, né? A nossa diretoria merece, né? O nosso clube merece e a nossa torcida merece. Então, sempre uma satisfação grande estar encabeçando esse projeto aí, uma coisa que confesso que foi muito rápido para mim. Não esperava ter essa oportunidade de assumir uma diretoria do Criciúma, né? Mas sempre muito solícito, né? Ao Criciúma Esporte Clube, independente do cargo, independente de hoje estar na Série A ou da situação do Criciúma, sempre uma coisa minha pessoal, sempre estar disposto a contribuir com o Criciúma Esporte Clube. E vale ressaltar que o podcast está rolando agora, quarta-feira, mas foi gravado na terça. Então, quando o Sandro fala que hoje, dia de jogo, é que a entrevista foi gravada na terça, ontem. Então, só para deixar bem claro. E até para quem nos ouve no Spotify, né? O pessoal ouve. E no Spotify é eterno, né? Spotify e YouTube é eterno. Me permita a primeira pergunta? Sempre. Porque quando a gente fala do Sandro, ou quando fala de skate, eu lembro do Sandro e vice-versa, né? O Sandro tem uma ligação muito forte com o skate aqui na nossa região. Como é que você foi parar no futebol, Sandro? No consulado do Criciúma? Pois é, Rafa, é uma coisa que... Primeiro, skate é um hobby meu desde criança e o Criciúma também, né? O Criciúma é um amor desde criança, né? Então, assim, eu me considero, tenho 45 anos e considero muito privilegiado, de uma geração privilegiada, né? Que o skate junto com o Criciúma, junto com o punk rock, sempre fizeram parte da minha vida. Então, eu vi o Criciúma ser campeão, o primeiro título catarinense em 86, né? Tinha 6 anos. Depois vi o Criciúma ser tricampeão catarinense, vi o Criciúma campeão da Copa do Brasil, Série C, Série B, todos os campeonatos catarinenses dos últimos anos. Estive presente em loco nas finais. Então, assim, o Criciúma vem da paixão do meu pai, né? O meu pai é aqui de Criciúma, né? Sou Jorge Triquez. E a família da minha mãe de Uruçanga. Então, na época, surgiu o Bowl lá em Uruçanga, né? Foi construído o Bowl. Só que eu sempre fui Criciúma porque aquela questão de paixão de pai para filho. Então, assim, o Criciúma sempre fez parte da minha vida e da minha família, né? Então, eu tive sempre eu acho que facilitou muito o meu network, tendo os pais, né? O pai de Criciúma e a mãe de Uruçanga, as famílias, né? Então, eu sempre fui muito próximo com Criciúma e com Uruçanga. Então, acho que isso que montou já essa paixão pelo clube. Meu pai, muito, na época, eu tive a satisfação de estar nos corredores do Heriberto Wilson, porque o meu pai trabalhou muito tempo com o presidente Moacir Fernandes na época da Coenco, né?
uma empresa de engenharia aqui da cidade. Então, quando o Moacir assumiu o Criciúma, a gente era muito próximo, né? O meu pai, depois aqui em Criciúma a gente morava em frente ao seu Aderley Porto, né? Que foi presidente do Criciúma também. Então, o Criciúma sempre fez parte da minha vida de infância. Muita gente não sabe, né? Mas eu me lembro muito bem o dia que chegou o Jorge Veras no Heriberto Wilson, me lembro muito bem o dia que chegou o Evandro Vilmar, me lembro muito bem o dia que chegou o Roberto Cavalo, porque meu pai vivia ali junto com eles. Na época tinha um restaurante, né? Se eu não me engano, um Azulão, e os jogadores almoçavam no restaurante e a gente convivia. O restaurante era um restaurante aberto ao público. Tinha Era do Zebra o restaurante ou não? Do Zebra depois, eu acho que foi depois, né? Do Zebra é o Coliseu, né? O Coliseu foi depois, né? Isso aí eu tô falando ainda da época na transição comerciário Criciúma, né? Então, assim, eu sempre circulei muito joguei na escolinha do Criciúma na época do Fumanchu, no intervalo, né? Na época tinha os jogos de intervalo, né? A escolinha jogava no intervalo e... então tive... Desde a época com meu pai, assim... Meu pai vendia bolão do Criciúma em Uruçanga, né? Então, assim, foram N experiências que o meu avô também gostava de futebol, também em Uruçanga tinha essa questão de trazer o pessoal de fora. Meu avô viajava de caminhão na época, trazia jogadores para jogar no Uruçanga Futebol Clube de São Paulo e tal. Então, sempre o futebol sempre fez parte da minha vida. E daí, depois, profissionalmente, o skate também, né? Até fico muito feliz que hoje o skate faz parte, a gente conseguiu um posicionamento de mídia, de reconhecimento de marcas expressivas a nível mundial, né? E tá nas Olimpíadas, né? Isso aí foi uma construção e eu fico feliz de ter participado disso aí também, né? E a gente tá lá atrás carregando o skate, né? Nas costas, tipo, motivando, e hoje a gente já vê o skate, tipo, invadindo os lares de todo mundo, né? Então é muito relevante, fico muito feliz. Procuro aprender com o futebol, aplicar no skate, as questões do skate aplicar no futebol, porque no final são pessoas, como a gente estava falando, e para mim acaba sendo tudo gestão de pessoas, né? E os consulados foi uma coisa que, já entrando agora, voltando nesse assunto, a gente vinha de uma situação difícil nos últimos anos do Criciúma, né? E o meu pai faleceu na pandemia, em 2020, mas eu sempre, né, a gente tem um título 800 do Criciúma Esporte Clube Patrimonial. Então, quando eu fui morar em Porto Alegre para fazer faculdade, meus amigos lá, eu já fazia esse trabalho, eu sempre fiz o trabalho de cônsul, basicamente, que é o quê? Mas então tu era conselheiro? Tu já era conselheiro? Eu não sou conselheiro ainda, eu sou só ainda patrimonial, porque eu tinha o tempo... Do teu pai? Do meu pai. E daí... Eu quis, quando eu voltei da faculdade, vou começar a participar da política do clube para entender, para ajudar, para apoiar e tal. E era um momento de transição da GA, né? Para depois o Anselmo, né? Foi 2020 isso daí, voltei e tal. E daí, no ano seguinte, foi uma iniciativa, vamos dizer, da diretoria atual, através do presidente Guedes, que já tinha sido cônsul do Criciúma em 2007, por Cocal, e na época a gente tinha essa questão, o Criciúma precisava de sócios, tal, e, né, e daí com essa aproximação minha na revigoração, depois no projeto com a iniciação dos consulados, que daí o Guedes, o presidente, quis, né, dar esse pontapé. Daí me convidaram um dia, porque o início do projeto era a gente mapear as cidades, né, da região carbonífera, que são mais próximas, e a gente começar a ter esse contato, essa aproximação, resgatar esse sentimento de pertencimento do torcedor do Criciúma, né, com o Criciúma Esporte Clube, e me convidaram para ser cônsul de Uruçanga. E daí, prontamente aceitei, falei, pro Criciúma, né, uma vez eu tinha falado já, eu sempre falo, pro Criciúma, se precisar cortar grama, qualquer coisa, eu tô à disposição, não dá nada, né, pro Criciúma sempre, a gente dá sempre um jeito. E daí, posteriormente, haja visto que quem iniciou esse projeto junto com o presidente Guedes, na época foi o Matheus Benetton e o Rodolfo Moretti, né, então... Nessa época não tinha um diretor consular, então? Não tinha um diretor consular, né, quando começou o projeto, né, eles eram o Dr. Rodolfo e o Matheus advogados, né, então estavam cuidando dessa pasta também, só que chegou um momento que o clube achou interessante, pelo crescimento, pela adesão, a gente levar para o Conselho Deliberativo a abertura dessa pasta de uma diretoria consular.
E como eu era sócio patrimonial, né, que é um pré-requisito para ser diretor do Criciúma Esporte Clube, e me convidaram, vamos, né? Vamos. Eu não sou de correr, né? Eu gosto de encarar os desafios e sabia que é uma paixão minha. Não sabia a proporção que o time tinha, imaginava. Mas só depois de tu ocupar um cargo desse aí, com toda humildade e simplicidade, mas a gente vê que o Criciúma é um time que tem, transpassa barreiras, né? Fronteiras, na verdade, né? Então, muito feliz, né? Faz um ano agora, porque foi o ano passado, em novembro do ano passado, que criou-se a diretoria. Vai fazer um ano agora? Fez um ano agora, em novembro, né? Novembro. Fez um ano em novembro. Então, a gente conseguiu avanços que eu considero importantíssimos para o projeto, ver que o projeto vem ajudando, o projeto vem crescendo, o projeto vem fortalecendo a nossa torcida e tem muito a melhorar, tem muito a crescer, mas eu acho que à medida do tempo vai mostrando e vai nos moldando. Então é isso. Mas então o projeto consulado, ele é novo, nunca teve? Não, o projeto consulado teve já em 2007, em algumas outras gestões teve essa aproximação. Às vezes não tinha um projeto chamado projeto consulado, mas com essa intensidade agora. Com essa intensidade agora, né? Que eu acho que daí criou-se a diretoria do consular, né? Então, com essa intensidade, faz um ano que a gente, de fato, vem trabalhando junto com a nossa diretoria e com o torcedor. Ô, Sandro, são quantos cônsulos hoje aqui na região? No total, né? No total são 45. 45. Cara, é muito, hein? 45. É que assim, né? A gente lida com torcedores e pessoas, né, pessoal? Então, assim, muito importante a gente saber que quando a gente ocupa uma posição de cônsul, tu tem que ter alguns comportamentos que vai te blindar de alguma coisa, tu vai ter que tomar algumas decisões que... Então, assim, comportamentos com pessoas e tal, e às vezes tem um ou outro que não entende muito, tipo, o papel do cônsul não é ali da sugestão do TENCAT, não é da sugestão, não, tem que botar um asfalto no estacionamento. Não, o papel do cônsul é o quê? É a gente fazer esse elo de ligação entre a torcida do Criciúma, eu sempre falo que o projeto consular é um projeto de uma torcida desorganizada, são torcedores desorganizados, organizados, né? Porque tu não é uma torcida organizada, mas através do projeto consular a gente leva, né? Aproxima, a gente fortalece a marca Criciúma. Então, assim, são 45 hoje consulados, e isso aí vai variando muito, né, Enio? De pessoa para pessoa, de momento de cada cônsul, uns podem se dedicar mais, outros podem se dedicar menos, uns estão mais distantes, outros estão mais próximos, mas o que importa é quando precisa estar ali apoiando o Criciúma, tendo uma postura, fortalecendo o clube, fortalecendo a torcida. Eu estou aqui em contato aqui o dia inteiro já com o torcedor do Rio de Janeiro, estava falando agora de Brasília e tal. Então, assim, é uma coisa que para mim demanda muito, eu acho que é um projeto que no futuro próximo vai ter que estar dentro do clube full time, né? Porque a gente diretor do Criciúma não é remunerado e não é essa a questão é que para te ter um resultado profissional, eu não só nisso, é uma maneira minha de pensar, acho que a gente tem que profissionalizar para te poder cobrar resultado, para te crescer, para te evoluir, enfim, né? Mas a proporção é gigante, porque... Demanda tempo, né? A demanda tempo, tu atende torcedor e eu procuro atender todos com educação, mesmo sendo os adversários, né? Hoje já recebi, como que o meu filho pode entrar com o Flamengo? Tem ingresso pro Corinthians, tem do Vasco, tem um ônibus vindo, tem um outro do Grêmio, e pela proximidade, pelo cargo de a gente ter um relacionamento network grande, com todos os torcedores, respeitando cada um a sua paixão, né? A gente acaba tendo um network grande e através dos grupos também do consulado, passa o contato, passa isso, passa aquilo, a gente vai atendendo a todos, então demanda muito tempo, muito esforço. Já tá tomando mais tempo que a Rock City ou não? Cara, ainda não, porque eu não posso, né? Mas se eu tivesse condição financeira, eu falava, eu comprava um camarote no Heriberto Wilson, botava um beliche e já morava ali. Essa é uma meta ainda, né? Quem sabe um dia, né? Mas porque trabalho tem, né, pessoal? O futebol é movido por torcida, né? Quanto mais torcida, mais demanda, mais a situação econômica do clube cresce, evolui,
melhor os teus posicionamentos de marketing, melhor o teu posicionamento de uma negociação através de exposição e tal. Então, assim, demanda bastante tempo, pessoal, bastante tempo. E eu sou um cara que gosta de responder todos, né? Sempre com... Às vezes demora um pouquinho, tem um gap, mas eu não esqueci de responder. Então eu volto, respondo e tal. Não sou o presidente Guedes, né? Que tem uma demanda muito maior. Até outro dia eu tava conversando com ele. E daí eu falei, pô, presidente, tô over, né? Pô, você não imagina eu e tal. Uma conversa bem franca, porque o futebol, como nós estávamos falando, às vezes uma manchete, às vezes uma foto, às vezes um negócio, pô, já vem uma enxurrada, né? Então é isso. Estamos aí trabalhando, se doando pro clube, sempre pensando nas melhorias, né? E hoje em torno de 45 consulados, que é gente pra caramba, né? Se tu bota numa média de... Tem grupo com 20, mas o nosso grupo de Uruçanga tem 178. Aqui na região toda a cidade tem um cônsul? Toda cidade tem um cônsul. Toda cidade tem um cônsul. Eu fui pra Forquilinha, no Tour do Tigrão. Sim. Fui no ônibus do Criciúma, inclusive. Certo. Lá tava o cônsul de Forquilinha. Foi vestido de tigrão? Não, isso aí eu não vou falar. Mas isso aí deixa pra ele que sabe. Mas o Sandro, o cônsul de Forquilinha tava lá. Sim. Ajudando, organizando, Isso. tava lá no palco com o Luiz Eduardo Ortiz, com o Tigrão. Então, né? Qual é o papel do cônsul, assim? Vamos lá. O papel do cônsul, primeiro, é aproximar a torcida da sua cidade, né? Você aproxima. O nome já diz, ele representa Cônsul, o clube em sua cidade. É uma denominação, é um representante oficial homologado do clube, né? Na sua cidade. Então, primeiro é fazer essa aproximação, né? A gente cria um grupo de WhatsApp onde as pessoas trocam informações, né? Sugere ações. Então, o papel do cônsul primeiro é agregar nesse sentido. Posteriormente a isso, e paralelamente a isso, a gente tem o quê? Algumas funções que eu acredito que seja importante. É fazer esse elo de ligação, como, por exemplo, nesse Tour do Tigrão. Pô, a gente contemplou 10 cidades. Todas as 10 cidades, né? Estava lá na ação o cônsul da cidade, que é o representante legítimo do clube, né? Junto com o governo municipal. Então, isso é uma aproximação. Você faz uma ação em Uruçanga. Quem que tá lá? O cônsul da cidade, ou algum representante do consulado, tal, né? Que vai fazer esse elo de ligação entre o poder público com o Criciúma Esporte Clube. Lá em Uruçanga, organizamos o estacionamento do ônibus no centro, a promoção com o CDL. Então, tu tem que ter esse Deu elo. bom, né? Deu Não, bom, todas foi um sucesso. Todas as cidades. Todas foi um sucesso, Rafa. E a gente quer ampliar ainda mais. E eu sempre... legal essa de ampliar isso aí. Porque assim, cara, é tudo no seu tempo. O Criciúma cresceu em 3 anos de uma forma absurda, de uma Série C, de uma Série B do Catarinense para uma Série A de brasileiro, que não é, né, não é qualquer campeonato que a gente está disputando, né? Então, assim, essa junção de fatores, tudo demora tempo, né? Tudo leva tempo. A gente vê para vocês, o Enio estava falando agora, o calendário da CBF não é organizado do ano? Como é que tu vai organizar as ações do clube no ano, se não tem nenhum calendário? Como é que eu vou comprar uma passagem com antecedência se o meu jogo pode mudar a qualquer momento? Né? Então isso daí ingessa o pessoal. Isso aí é uma missão, não é? É uma missão. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa, você, Né? a questão de torcida, e nós aqui de logística e de equipe também. Não, pra e do trabalhar próprio no jogo. clube. Do próprio clube, porque teve momento que a gente jogou 10 jogos, teve um momento que nós paramos 20 dias, 15 dias, data FIFA, não sei o quê. Então, parada. então, assim, é complicado. Então, dentro disso, até voltando a esse assunto, a gente quer ampliar. E não é só porque era o momento aquele ali também, do jogo com vitória e tal. Não, a intenção o importante sempre na vida é tu dar o start, né? E ali foi startado e deu certo. Voltando ao assunto do cônsul, pô, o cônsul estava lá representando, ele se sentiu prestigiado, ele ficou feliz. Perfeito. Como teve relatos de cônsul falando, pô, eu nunca senti isso. Eu vou no Heriberto Wilson, saio da minha cidade, vou há 15 anos no Heriberto Wilson, certo? E hoje o Criciúma tá vindo na minha cidade e eu representando. Então, assim, é uma troca de energia, uma troca... Sabe o que eu vejo que é mais importante disso, de tu tá lá? Resgatar novos torcedores. Isso, e daí vem... Pegar essa nova geração aí. E daí vem essa questão. Todos esses cônsuls aqui fizeram contato com as escolas, a gente levou as crianças dos colégios públicos, colégios privados, e pô, e só de tu ver esse fortalecimento da base,
né, de torcedor do Criciúma, porque isso daí é tempo, né, pessoal? Ninguém muda da noite pro dia. Tu começa a torcer para um time por uma memória afetiva do teu pai, do teu avô, de uma experiência num... Então isso aí tu vai... Uma lembrança boa. Eu chorei com meu pai várias vezes no Heriberto Wilson. Eu lembro até hoje, eu sento na mesma cadeira que eu sentava com meu pai, que eu vi o Criciúma ser campeão de tudo. Né? Eu fui para arquibancada um tempão, fiz parte da Os Tigres, tal, em 2006, tal. Voltou um momento que, minha filha já estava maior, já queria ir, saí várias vezes do Heriberto Wilson com ela carregado no intervalo, tinha 4, 5 aninhos, não conseguia levar ela no banheiro, né? Daí voltei para a cadeira e tal. Hoje eu vejo porque eu queria aquela cadeira, por quê? Porque aquilo ali me remete, né? O meu pai, né? As lembranças boas e tal. Então, tu escolhe um time, às vezes, não é porque tu da noite pro dia. E daí vem esse trabalho do consulado, dos consulados. O que é? Fazer essa aproximação. Então, o cônsul tem esse papel. O cônsul tem esse papel de mandar uma mensagem pro Sandro, tem a proximidade com a diretoria, leva um assunto, debate aqui, debate ali, facilita uma operação aqui, sugere uma outra operação no dia de jogo aqui. E a gente tem feito isso, eu acho que com maestria, todo mundo vai entendendo, é um projeto novo, tem que saber se posicionar na sua, saber que tu não vai dar opinião pro departamento de futebol, tu pode conversar com os amigos, tal, mas o teu papel não é escalar o time, né? O teu papel não é ser engenheiro do bar novo, ser engenheiro do fraudário, não, tu tem que... Né? O teu papel é outro, né? Igual de vocês na rádio, né? Tu, como diretor consular, tu sabe até onde tu pode chegar. Sim. O cônsul sabe, tem que saber até onde pode mas chegar. daí entra outras questões, pessoal. E entra a questão também de torcedor, né? De torcedor. E tu não pode execrar um torcedor por causa de alguma atitude essa. Tu tem que conversar, tu tem que explicar, tu tem que ter tranquilidade, tu tem que respeitar, né? E não é o fim do mundo nunca, porque são assuntos que a gente consegue... resolver com, não é nada melhor que um diálogo, né? Ô Sandro, mas tu recebe mensagem do tipo assim, ô Sandro, fala pro Tencate lá não colocar mais o Arthur Kaique, bota o... Rafa, o assim... Tino Viseu, bota o Arthur Kaique. Rafa, eu sou um pouco assim... Cara, eu sou muito tranquilo, cara. Eu não tenho curiosidade nenhuma dos outros departamentos. Eu sou um cara que respeito todas as áreas, eu respeito todas as hierarquias em qualquer lugar que eu procuro estar. E no Criciúma não é diferente. Eu tenho minha visão de jogo, tenho minha opinião. E, sinceramente, cara, eu passei a ser muito mais humano nisso aí. Porque quem tá de fora... porque o fulano isso... Cara, tu acha que alguém acorda pra errar um gol, cara? Não. Tu acha que alguém acorda pra perder? Tu acha que... Vou entrar num assunto bacana que eu tive numa das minhas experiências com o Criciúma. Eu fui a Salvador com a delegação. Cara, o profissionalismo, cara... O profissionalismo do nosso departamento médico, do nosso departamento de futebol, cara, seja ele médico, seja ele departamento fisioterapêutico, rouparia, gestão de alimentação. Cara, o Criciúma hoje, cara, quando me pergunta assim, Sandro, tu tá nervoso? O nervoso tava na Série C, cara. Hoje eu tô tranquilaço, eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe? Então, assim, tu começa a ver o clube de uma forma totalmente profissional. É só a gente resgatar um pouco, só que não. O torcedor é imediatista, né? O torcedor não sabe que o jogador tá lá, que a filha dele tá aqui com febre, com a mulher, ou que o jogador veio para cá emprestado e a mulher tá morando com os filhos em Fortaleza. Então eu fiquei um pouco mais humano nessa questão, né? Que jogador não é máquina, né? É como não todos nós, tudo, né, cara? Tipo Exatamente. Assim, todos nós somos passivos de erro, né, Rafa? Tu também, o Enio, eu. E ali pode ser diversão pro torcedor, mas ali é o trabalho dele. Sim, é o trabalho, aí cara. Tu tem que saber, tá trabalhando, mas tem vida pós-trabalho. Lógico. Tem a família, como o Sandro falou. Claro. A gente vê quantos casos de depressão ultimamente no futebol, porque muita gente não sabe, cara. Muitos. Mas muitos pensam em parar, pensam em... Né, e aí? 10, 15 anos, cara, indo para um CT... E tu não tem o resultado, tua frustração, o treinador não te bota pra jogar. Tô falando de uma maneira geral, né? De ser humano, né, cara? Xinga na o torcedor xinga de tudo. E xinga o lado pessoal, né? O lado pessoal, não entende? Pessoal, né? O pessoal, sabe por quê, Enio? Aconteceu aquele fato ali com relação a um cônsul, que eu tive conversando, eu gosto de conversar sempre com as pessoas mais velhas, cara. E eu tenho aprendido muito, assim, porque a diretoria do Criciúma... Esse caso do cônsul que do torcedor de Tubarão, o Flamengo lá. Isso, tranquilo, cara. Era uma coisa que seria fácil de resolver, mas daí a coisa tomou
uma proporção desrespeitosa, cara. Primeiro momento, já que entramos nesse assunto, o primeiro momento meu foi o quê? Blindar, porque eu acho uma falta de educação, de respeito. Tu perdeu o teu tempo, não é nem tu botar o teu tempo pra mim, perder o teu tempo, fazendo uma montagem com a foto da pessoa e 2 crianças, filhos. Cara, isso aí é ridículo, Maldade né? pura, né? Maldade, né, cara? E depois, né, botar... Ficou até ridículo, porque daí botaram a minha foto e algumas coisas, tipo, querendo, né? Cara, eu gosto do jornalismo, né, cara? A internet, nem todo like é sincero, nem toda curtição é isso. Então tem muita coisa que para mim não faz muito sentido, sabe? Eu sempre procuro olhar esse lado aí. Então, cara, a gente vai montando, vai trabalhando, vai aprendendo. E como eu estava falando, a nossa diretoria são formadas por pessoas de caráter, né, cara? São grandes gestores, né? Eu sou o único ali que sou mais novo, tô aprendendo no futebol, mas toda experiência positiva, né? Então, assim, tô aprendendo muito com eles, assim, conversando, assim, e a gente começa a ver, cara, que muita gente ainda leva muito rancor pro futebol, sabe? Pra arquibancada. Muito. Muita gente leva E as muita redes coisa sociais, negativa. O WhatsApp tá evidenciando muito isso. Eu acredito que sim, mas eu comigo não. Tipo, eu não sou um cara agressivo nisso. Então por que tem que ser todo mundo, saca? Então, cara, cada um vai... É que nesse caso aí, ô Sandro, do cônsul de Tubarão, ele errou porque ele é o cônsul do Criciúma e Isso. comemorou o título do Flamengo. Ponto. Mas ele é um pai, tem que respeitar, porque Cara, ele é um ser humano, ele é sócio. ele é um pai, ele é um filho. Sabe quantas camisetas que ele comprou esse ano pra dar? Porque ele tem uma empresa no Rio de Janeiro? 17, A cara. gente não conhece a história dele. Pois é. Então já foram o primeiro jogar 17 perto. camisas do Criciúma. Do Criciúma. Né? Ele presenteou isso. Presenteou lá no Rio de Janeiro com cliente e tal. Então, pra mim, ele é muito mais torcedor do que é muito machão, que bate no peito, que eu sou só Criciúma, que tem que ser... Porque daí a coisa é tão interessante que o assunto tomou uma outra proporção. Tu ser misto ou não ser misto? Tá, ser misto ou não ser misto? Tu como gestor, tu vai banir, então, quem não for do Criciúma? Ou quem for só Criciúma? Ou um pai ou um tio que tem um afeto, um carinho, porque há 30 anos atrás nós tivemos um gap de time aqui, que daí começou a entrar Valdomiro no Inter, muita gente começou a gostar do Inter, a Globo e Bandeirantes, né, os meios de comunicação que só passavam para nós, times do eixo Rio-São Paulo. Então foi isso, cara, uma história construída. Daí vem das crianças. Por que no Projeto Consulados a gente vem trabalhando forte com as crianças? Nessas visitas, a gente facilitou o pessoal dos consulados aqui a ter a retirada no dia do ingresso infantil na secretaria, porque senão tu imagina, tu é lá, vamos supor, de Braço do Norte, tu quer trazer o teu filho pro estádio Heriberto Wilson para incentivar ele vir também numa geração carvoeira. Beleza. Pô, tu vai sair de lá na quarta-feira para vir aqui retirar o ingresso, pegar a filha e voltar? Não, nós organizamos essa operação. Nós levamos todos os consulados, as crianças do consulado, pode chegar no dia do jogo, vai na secretaria, se identifica como participante, integrante do consulado de tal cidade e tal, retira o ingresso na hora. Então, são esses meios de ações inteligentes, não que denigre. Porque se a gente for ver, cara, qual é o time de Santa Catarina que tem o maior número de torcida? Popularmente seria Avaí e Figueirense, né? Uma coisa per capita, que é a grande Florianópolis e tal. Joinville. Onde é que está o time do Joinville? Não estou fazendo nenhuma menção negativa. Estou falando. E daí tu vê a nossa torcida. Uma constatação. Uma constatação, com potencial. Blumenau, uma grande cidade. Rica, né? Per capita, né? Um exemplo de cidade. Não tem time. Nós temos aqui e às vezes a gente fica perdendo para nós mesmos, jogando pedra num, no outro. Daí vem um cara de fora, todo mundo aplaude. Pô, vamos ter um pouco de bairrismo, né? Vamos ter um pouco de, sei lá, de inteligência, né? Esse negócio, a gente fez, o Décio entrevistou um torcedor de São Paulo no último jogo, acho que ele era torcedor do Palmeiras ou do São Paulo, não lembro. O Décio entrevistou ele e ele falou que queria estar aqui, queria conhecer o estádio Heriberto Wilson, mas eu sou torcedor, eu não lembro qual era o time agora, mas era um time de São Paulo, mas eu queria conhecer aqui e tal, mas fala baixo aí pra ninguém ouvir, tipo assim, pô. Não deveria ser assim, Não deveria ser assim, né? Não. O cara deveria estar vindo aqui,
ser bem acolhido. Não, esse aqui é o Criciúma. Até porque ele o nosso pagou o time ingresso, e tal, ele tava- pagou o ingresso, tava ali. Não tava com camisa de outro time, nada, tava ali, sabe? E eu vejo isso mudar muito, eu vi muito mudar isso aí também, Rafa, ao longo dos anos, assim, cara, porque assim, ó, daí a gente vê como que às vezes um perfil aleatório consegue criar uma situação totalmente negativa, tá ligado? Uma postagem, uma falta de responsabilidade para ganhar engajamento. Engajamento burro, cara. Ano que vem os patrocínios nem vão renovar contigo, cara. Todo mundo quer correr, tá ligado? Tu tem que dar notícia, né, cara? Tu tem que dar informação, tu tem que ser agregador, né? Pô, eu tava vendo esses dias, será que no dia ninguém ganhou um campeonato de matemática no mundo? Né? Será que não tem notícia boa? É só desgraça que a gente vive? Não, né, cara? Tem bastante notícia boa, né, cara? Temos várias ações, tem outras coisas, mas não, tem meia dúzia que prefere fazer, ganhar like ou isso aí, mas pra mim é um engajamento negativo. Burro, tá ligado? De momento, bacana. Depois o pessoal só começa a acompanhar pra tirar onda. Olha o que o fulano tal postou, olha que ridículo tal. Porque é assim que acontece, cara. Mas eu tenho Não uma adianta. má notícia pra ti. Ah, tranquilo. Eu tenho uma má notícia pra ti. E eu acho que daqui pra frente vai piorar isso aí. Infelizmente. Tu acha, hein? Eu acho, cara. Cara, eu Tomara que eu queime a língua. Ah, sim. Mas eu acho que vai piorar, porque a coisa. O mundo tá andando pra isso, infelizmente, cara. Cara, eu acredito, eu ainda, assim, primeiro que eu acho que depois da pandemia eu achei que o mundo ia ser um pouco mais fraterno. Foi um pouquinho. Pouquinho, Depois voltou pouco ao normal. tempo, né? Depois voltou ao normal pra pior, né? Eu acho Pra que as pessoas, pior. daí virou muita, É né? igual final de ano, as pessoas ficam mais coração mole, Natal, aí chega janeiro já. Daí já desanda tudo, né? Uma pena. Mas eu acho que ainda tem pessoas que eu ainda quero acreditar nisso aí, sabe? Não, tem mais pessoas boas do que ruins, certeza. Eu acho que isso daí é só um momento assim que até as pessoas conseguirem decifrar quem é quem, as intenções de cada uma. Depois eu acho que o que é certo e todo mundo, eu acho que eu ainda quero acreditar que existem pessoas que nós temos que chegar no nível de futebol, de espetáculo, cara, que todo mundo, ou vamos fazer só um exercício aqui. Todo mundo que vai no Real Madrid, voltando nessa história do misto, todo mundo que vai no Bernabéu, no Santiago Bernabéu, é madrilenho ou tem um monte de turista que tá passando ali e vai no jogo? Pronto, é isso. Era onde eu queria chegar antes. E quando tem torcedores com a camisa do Criciúma lá que bate foto, o pessoal aqui aplaude. Daí é legal. É legal. E é legal. Realmente. E é legal. Só que não pode. Aqui não pode. Pois é. Daí tu tá ligado? É. Então, tipo assim, pô, né? Tá, vamos fazer um exercício, um outro exercício, tipo assim, pô, o cara ali, o torcedor tal, ele tem uma outra paixão, porque é né, o cara, vamos supor, uma pessoa mais velha que a gente já comentou sobre isso, tem uma paixão relacionada a um pai, a um avô, uma experiência, beleza. Daí mesmo assim ele gosta de ir no Criciúma. Eu conheço vários que gostam de ir no Criciúma e é fanático pelo Criciúma. E se jogar Criciúma e o time que ele tinha essa paixão toda, que já perdeu, que ele tá indo mais pro Criciúma hoje, ele torce pro Criciúma. Mas ele continua assistindo o time. Ele é sócio, ele compra camiseta, ele gasta bem no bar, no clube. E daí, tu vai banir isso aí? Então, quando começa nesses assuntos, cara, pra cortar o assunto, sabe o que eu falo, cara? Meu amigo, olha só, o Criciúma, né? O Criciúma é uma instituição que, se tu comprar o título de sócio patrimonial, tu tem direito a concorrer a uma eleição. Adquire um título, bota o teu nome à disposição e faz melhor. Pô, é simples, cara. Porque gestão, ou pelo Criciúma, ou a tua gestão privada, ou pública e tal, é gestão. E a gente tem que saber a nossa realidade. Mas falar... Não sei, né? Não sei falar se é mais fácil do que executar, né? Com certeza, né? Sempre, mas eu acho, mas eu soube. Não, mas vai lá dentro ver. E postar nas redes sociais é mais fácil de falar também. Exato, né? Então, assim, eu tenho essas coisas. Daí, voltando ao assunto, assim, do futebol, disso hoje, hoje eu sou muito tranquilo. Eu nunca acho que vai ser fácil pro Criciúma, porque a gente sabe o nosso tamanho, respeita as outras instituições que também querem ganhar, né? Exato. Respeito muito todas as instituições. Do outro lado tem um adversário. Só que nós temos que competir, cara. O jogo, eu não gosto disso aí. O jogo do Vitória é a final da Copa do Mundo. Meu irmão, a hora que o Criciúma entra em campo, é o jogo mais importante. Não é com Vitória, é o próximo é o mais importante.
pode ser em qualquer tipo de série. O Criciúma entrou em campo, e isso eu acho legal e eu acho importante ressaltar, porque as nossas categorias de base, o pessoal, a categoria de base, isso, aquilo. Cara, a nossa categoria de base tá sendo feito um trabalho de saber quem é o Criciúma, respeitar as cores do Criciúma, tá lá dentro, valorizar o Criciúma e muito mais. Digo mais, voltamos a ganhar na categoria de base. Porque não revelou isso? Cara, isso é um ciclo. É uma questão de tempo, né? É uma questão... E depende do jogador. E depende do jogador, e depende de dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro o Hendrick com 15 anos, não com 20. E boto aqui e depois formo ele, digo que sou formador e ganho dinheiro. Agora, se tu não tem um orçamento grande para te comprar a base também, tu vai lapidando e tu tem que saber que o tempo daquilo ali não é da noite pro dia que vai sair um Neymar, um Hendrick, enfim, é um trabalho, né? Então, assim, nós voltamos a ter esse sentimento de vitória na base. Isso aí, para mim, é o mais importante, né? Hoje, na base, né? Sem falar dos títulos, sem falar de toda uma estrutura que a gente tem hoje no CT, que para mim, como torcedor, me orgulha muito. Espetáculo. É um espetáculo aquilo ali. Eu levei 2 torcedores... Vai ter uma sala de imprensa lá. Então, e assim, quanta melhoria que foi feita, né, Ellen? Tu que é setorista, né, cara? Só que não acontece da noite pro dia. As coisas vão tomando uma proporção e com planejamento as coisas vão crescendo, né? Então, assim, eu tive um prazer de receber 2 italianos, amigos meus, que são internacionais. Muita gente acha que a maior torcida da Itália é Inter e Milan. Não, a maior torcida da Itália é Juventus e Inter. Certo? Dito isso, o que acontece? Os caras vieram aqui, levei lá no CT para conhecer o Maicon, na época. Ficaram admirados. Agora eu tive a satisfação de receber, no começo do ano, um torcedor do Criciúma que fazia 26 anos que mora nos Estados Unidos e não botava o pé aqui. Levei ele no CT, levamos no estádio aqui, um tour no estádio. O cara sai daqui admirado. Levei outro que mora em Boston, esse de New Jersey, esse de Boston. Levei lá no CT faz 1 mês e meio. Renan, só olha a história. Veio, tal, pra Criciúma, pá. Pô, foi ali, levei, né, no CT. Faço questão de fazer essa aproximação como diretor consular, né? Apresentar toda a nossa diretoria, todos os nossos colaboradores, levo no CT. Cara... Ele ficou impressionado com o CT pela educação de todo mundo, te passa e te dá bom dia. E te digo mais, ele foi tão feliz quando voltou agora para os Estados Unidos, né? Voltou para lá, sabe o que aconteceu? Comprou uma passagem da noite pro dia, veio ver o Botafogo e Criciúma no Maracanã, viu o empate no Maracanã e voltou para os Estados Unidos. Então, pô, isso é maravilhoso, cara. Isso é o tamanho do Criciúma. E só o futebol, não é só o Criciúma, é o futebol que proporciona isso. Então, gradativamente, a gente vem plantando essa semente, né? Espero que estejamos contribuindo bastante com o clube. Certeza. E, cara, são essas coisas que eu fico feliz, né? Mas eu já tô... Os frutos vão ser bons. Vão ser bons. Só uma última pergunta. Já estamos com o tempo estourado? Já falei demais, né, Enio? Não, pô, tá ótimo. Eu falo, né, cara? Perfeito. Não, é que poderia fazer um podcast de 2 horas. Nossa, gigante, né? Mas a minha dúvida tem um prazo pros cônsuls? Fica 1 ano, 2 anos? Não. Então, são algumas questões, assim, vamos falar de legislação, de procedimentos e tal, que a gente não conseguiu chegar lá ainda. Então, assim, tu pega uma demanda de Série C para Série B. É uma velocidade, é uma demanda organizacional inicial. Tu pega de Série B para Série A, é uma outra demanda, pô. Hoje nós estamos falando, esse ano, Enio, para te ter uma noção, o projeto Consulados do Criciúma Esporte Clube esteve presente em todos os jogos do Criciúma de 2024, cara. Todos. E todos os jogos do Criciúma, cara, porque a gente, assim, a maioria dos grupos dos consulados que moram fora, Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Rio de Janeiro, Brasília... Rio de Janeiro tem, né? Tem. Tô falando com o Vlad agora, nosso representante lá, e a gente quer nomear outro também no Rio de Janeiro, quem sabe no futuro próximo, né? Prestigiar as pessoas que já estavam lá da nossa cidade. A gente procura, né, balançar sem ego e tal, tranquilo, né? O negócio é o Criciúma e a torcida.
Então, assim, o pessoal que está lá em Brasília, como eu falei, o Denone, né, que teve presente em todos os jogos do Criciúma com o Atlético Goianiense, depois foi ver o Flamengo e Criciúma, que foi no Mané Garrincha, Brasília. agora foi ver o Botafogo no Rio, porque está no Rio, e hoje vai ver o Criciúma com o Fluminense, né? Então, assim, todos esses jogos a gente conseguiu uma carga de ingressos bonificados pelo Criciúma Esporte Clube para o nosso torcedor que mora longe de Criciúma, que não tem facilidade para vir direto no Heriberto Wilson, paga a sua mensalidade no plano bronze e a gente retribui com o ingresso. Olha a experiência que o clube está proporcionando para a sua torcida. Que bacana. Né? Então, pô, isso aí jamais foi feito na história do Criciúma. Né? Então, assim, pô, eu fico muito feliz de estar junto com o pessoal. É um projeto que é construído a muitas mãos, todo mundo se dedica um pouco, cada um, como eu falei, na sua velocidade, no seu tempo. Então, a questão de, como tu perguntou, Enio, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não entrou nesse assunto ainda, mas tem bastante, né? O ano passado, no final do ano, a gente fez uma confraternização, onde também foi uma coisa inédita, né? A gente levou todos os consulados no CT, fizemos um jogo comemorativo, muita gente não conhecia o CT, não conhecia a parte de estrutura de academia, tal, dormitórios, e depois ainda acompanhamos a final do Criciúma e Figueirense, Criciúma campeão catarinense. Então, assim, são essas experiências, esses pequenos, vamos falar, diferentes tipos, visão de conduta e tal, que a gente vai sempre alinhando e cada ano que passa, por isso que eu digo, amanhã depois vai ser outro diretor consular, com outro gás também, que já chega, já dá, porque é uma demanda, né, quem se dedica ao Criciúma, né, a gente sabe, né, como eu falei, pô, meus professores, que é nossa diretoria, nossos colaboradores que estão ali no dia a dia, eu estou aprendendo, a gente vai, né, organizando e, como eu falei, sempre o melhor para o Criciúma, para a torcida e para nossa região, né? Porque quem ganha mesmo somos todos nós, né? Independente do clube, né? Muito bom. Fechamos mais um Papo do Timaço. Falando um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre o projeto de consulados do Criciúma em 45 cidades espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Sandro Zanata, muito obrigado pela tua vinda aqui no podcast Papo do Timaço. Pô, obrigado, Enio. É a satisfação, né? Tá, fico muito feliz, né? Me sinto em casa, né? Bater um papo. Nem parece que nós estamos aqui, né? Gravando nada, porque o cara começa a falar, se empolga. Um bate-papo, né? Um bate-papo, e essa é a ideia. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade. E um abraço a toda a torcida carvoeira, né? Um abraço a todo mundo lá da Rock City também, que torce pro Criciúma. É uma das lojas que, pô, a galera se veste com o Criciúma, gosta. Tem colaborador que trabalha no bar da torcida do Criciúma. Eu ainda libero para ir lá trabalhar e tal. Então é legal, né, cara? A gente tá sempre vivendo o Criciúma, né? Então, obrigado a você, ao Rafa e a oportunidade. E até o último, tem que acreditar. Quem jogou a toalha... Significa. Quem jogou a toalha pode começar a juntar, que torcer pro Criciúma é assim. Começou assim, porque tem que ganhar, tal. Olha, vamos com calma, falta 40 e poucos. Daí ganhava outro. Falta 30 e poucos. Agora falta só 6, né? Já tivemos mais longe, perto, né? É isso aí. Vamos chegar. Com certeza. Valeu! Um abraço a todos. A gente até a volta próxima semana. Quarta, né, Nilbis? Próxima quarta-feira, ou dependendo do jogo do Criciúma, mas na próxima semana voltamos com mais um Papo do Timaço. Um abraço. Papo do Timaço.